Oi, oi, pessoal! Estamos aqui com o 8º episódio do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos, onde a gente vai falar sobre os bastidores, histórias reais de tudo que acontece no mercado de eventos. E, gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa, assim, um especialista incrível, que a gente já teve a honra de ter aqui na minha Academy, trazendo um assunto que eu tenho certeza que é muito bom para o seu negócio, e hoje nós trouxemos para o MiCast para poder, né, dar uma descontraída, tirar algumas dúvidas, mas de uma forma aí informal, que eu tenho certeza que você, no seu negócio, vai fazer a diferença. Eu estou aqui com o Daniel Del Rio. Gente, ele trouxe uma palestra, inclusive, se vocês tiverem aí a oportunidade, quiserem saber mais sobre como foi essa palestra no Minha Academy, que foi muito legal, ele falou sobre blindagem jurídica para o mercado de eventos. Então, assim, tudo que você precisa dentro dos seus contratos aí do mercado de eventos, ele faz. Tá? E aí a gente vai trazer todo esse contexto, vai bater esse papo, mas muito bem-vindo, viu, Daniel? Mais uma vez, seja bem-vindo e pode se apresentar. Ok, muito obrigado pelo convite. É uma honra enorme estar aqui mais uma vez e compartilhar os conhecimentos com esse público fantástico, que são os profissionais de eventos. Eu sou apaixonado pelo mercado de eventos, sou apaixonado pelo que eu faço. E quando eu tenho a oportunidade de democratizar o acesso à informação e criar um mercado de eventos mais justo e igualitário, eu estou aí. Então, bom, eu sou Daniel Del Rio, eu sou advogado há 21 anos e sou especialista em eventos há 11 anos. E dentro dessa jornada eu trabalho exclusivamente com eventos, não trabalho com outro segmento do direito. Então ele sabe do que ele está falando aqui, ó. Exato, exato. A gente tem um contato direto com fornecedores de eventos, tanto o mercado de evento social quanto o mercado de evento corporativo, Legal. entre outros. Então, Que muda, né? sim, sem dúvida, e muda totalmente. E a gente está preparado para atender esse público e sempre trazendo soluções inovadoras que tragam conforto, segurança, diminuição dos prejuízos, aumento dos lucros. E o que é o mais importante que eu penso é a realização dos próprios sonhos do fornecedor de eventos. Isso é Exato. primordial. Então, ó, se você tem dúvida sobre alguma coisa que ele falou aqui agora, continua com a gente até o final, que a gente tem muito conteúdo legal para você. Então, bora começar? Bora lá, vamos lá. Vamos lá. Daniel, como surgiu esse cruzamento entre direito e o setor de eventos na sua carreira? Bom, na realidade foi um acidente, tá? Em 2014, além de advogado, eu sou consultor empresarial e eu fui contratado por uma pessoa que queria entrar no mercado de eventos. E aí, ela me perguntou se seria uma boa oportunidade. E aí, acabou que eu fiz uma pesquisa no mercado e descobri que o mercado de eventos, à época, em 2014, ele era um mercado que tinha tido resultados expressivos, tá? Sim. Tinha um dimensionamento econômico-financeiro desse mercado feito pelo Senac, a BEOC e, enfim, um outro órgão que eu me esqueci agora. E deu conta de que no mercado de eventos girava 219 bilhões de reais, o que na época correspondia a 4,3% do PIB. Então eu informei para essa cliente, Viu a oportunidade. 4,3% de tudo que é produzido no Brasil vem das mãos de vocês, fornecedores de eventos que estão me assistindo aqui agora. Então eu informei para ela que a princípio era um negócio viável, mas que nós precisávamos de dar uma olhada para ver como que o mercado estava se comportando, e aí eu sugeri da gente ir numa mostra de noivas. E nessa mostra de noivas, conversa vem, conversa vai com os fornecedores, e aí eu fui informado que um buffet aqui da capital mineira, ele tinha quebrado, lesado aproximadamente 400 noivos, formandos, debutantes, profissionais e fornecedores de evento, e dado um prejuízo de aproximadamente 12 milhões de reais. E isso mexeu muito com a minha estrutura. Eu fiquei pensando como uma empresa, um só buffet, deu um prejuízo financeiro dessa magnitude e, além do mais, estragou cerca de 400 sonhos. E aquilo ficou na minha cabeça e, na época, eu já não estava gostando mais de trabalhar com contencioso, que são processos judiciais. Eu queria já partir só para a parte de consultoria. Que fazia uma transição Isso, aí, né? e eu vi aí uma grande oportunidade. Vi que não tinha nenhum advogado especialista no segmento e eu resolvi me aventurar. Fui criticado, Porque As pessoas... é um risco que se corre, Sim. né? As pessoas falavam que eu estava ficando doido, que não existia advogado especializado em eventos. Então, eu tirei aquilo e falei, se não existe, eu vou ser o primeiro. Exato. E assim foi. Eu me tornei o pioneiro nesse segmento no Brasil e hoje sou considerado
a maior autoridade jurídica em eventos, não que isso seja um mérito ou por vaidade, e sim porque a gente traz informações especializadas Exato. para o mercado, a gente leva aí Que ainda é uma segurança, dor, né? sem dúvida, é uma dor grande, É. uma dor Então, grande do assim, se mercado. lá atrás você já identificou isso e, né, foi atrás para poder fazer com que, de fato, tenha essas informações para esse público, hoje ainda é um gargalo muito grande Sim, que as pessoas não têm acesso às informações e de uma forma clara, né? Que a gente precisa pensar também exato, que o jurídico, a gente sempre tem esse bicho de sete cabeças. O jurídico são termos muito difíceis, então eu não consigo entender, não faço a mínima ideia, então exato, não vou procurar. Não, gente, tem como ser, né, de uma forma muito simples e objetiva, que é o que exato. você traz, né? E assim, se eu for te contar, no começo da minha carreira eu era uma pessoa que eu falava muito difícil, eu escrevia muito difícil, e eu tive que descer Adaptar. do pedestal, vamos dizer assim, ressignificar minha forma de falar, de me comunicar, e eu me tornei um comunicador claro, me tornei um advogado que fala a linguagem das pessoas, que as pessoas conseguem compreender, e o que é o mais legal que eu acho é que os eventos que eu participo, as palestras, no Brasil, as pessoas chegam e falam, nossa, que bom te ver. Eu fico pensando, gente, como que um advogado caiu nas graças do público, sabe? E é exatamente isso. Às vezes eu fico vendo, às vezes eu fico ali, ó, rolando meu feed ali, ó, e do nada eu vejo o Daniel no evento. Eu falo, opa, Daniel no evento. Aí do nada eu vai mais um pouquinho, Daniel em outro evento. Eu falei, gente, esse homem tá em todos os lugares. Que é isso? Olha, e assim, eu tive a oportunidade de palestrar num evento agora no Rio de Janeiro. É a segunda vez que eu palestro nesse evento, é um evento internacional. Ó, Então tem palestrantes internacionais. que E aí eu legal. disse pro Fabiano, que é o contratante, que ano passado ele me levou como um teste. E aí me colocou depois do almoço. Eu consegui agitar o público. Imagina, colocar um advogado depois Mentira! do almoço. Eu consegui acordar o público. E esse ano eu fui promovido. Eu fui abrir o evento. Olha, E que na abertura do evento eu falei, chique. gente, Fabiano tá ficando doido, colocar um advogado para abrir o evento. Vai. E aí foi uma oportunidade muito legal. Nós tivemos uma conversa muito franca, aberta, e as pessoas se sentem acolhidas, porque quando você fala das dores dela e você mostra que existe uma solução e que a solução é uma solução palpável, as pessoas ficam felizes, ficam alegres, ficam contentes, porque Exatamente. às vezes aquilo ali está com ela não consegue se expor com as pessoas. A gente E aí, mostra a assim, solução. trazendo esse lado da parte jurídica, de processos jurídicos e etc., dentro para o mercado de eventos, eu acho que, assim, é um universo muito novo para as pessoas e deixa aquela dúvida. E aí você fica assim, gente, como que eu vou trazer essa dúvida para outra pessoa? E como que essa pessoa vai me responder? Eu não sei nem como Pois formular a é. minha dúvida. E a forma que você traz a sua comunicação, ela é tão clara, né? E tão assim objetiva para esse tipo de público e trazendo esses termos técnicos que soa de uma forma tão natural que parece que a gente está conversando sobre qualquer outro Exato. assunto. É assim, eu acho que um grande diferencial meu, Daniel Del Rio, da blindagem jurídica, é que nós estamos dispostos a ouvir as A ouvir, pessoas. esse é o Essa é uma grande qualidade nossa, porque muitas vezes, quando a pessoa começa a ter uma ascensão na carreira, ela se julga como sabedor de todas as coisas. E a gente mantém sempre essa questão de humildade, saber escutar o profissional, porque é o profissional que traz para nós os rumos que o mercado está tomando. Então, se a gente chega com uma estratégia, essa estratégia ela veio do público para a gente e nós encapsulamos aquilo em uma forma de uma solução jurídica, e isso tem acontecido com muito sucesso, com muito êxito por isso, porque vocês, fornecedores de eventos, trazem essas informações para a gente. Eu quero aqui manifestar minha gratidão por cada um de vocês que compartilha com a gente isso. Ai, que fofo! Muito bom. Olha, e trazendo já esse contexto que você falou, o que que você acha que te fez, né, ser visto como uma autoridade tão sólida nesse nicho? Eu já chuto que é pela comunicação, tá? A comunicação dele é ótima. Olha, a comunicação, sem dúvida, a gente vem adaptando ao longo do tempo. A questão de escutar o público é muito importante. E você falar das dores da pessoa e apresentar soluções sem colocar medo, sabe? Porque eu não gosto de um Uhum. discurso de medo, de colocar dúvida, de colocar intriga, sabe? Eu sou do tipo que eu gosto
de levar soluções para as pessoas. Então, os nossos posts, eles já levam um conforto para o cliente, eles já levam soluções. Muitas vezes o que as pessoas vão obter através de uma consulta paga, ou de uma consultoria, de uma assessoria, ou de uma mentoria, a gente já entrega aquilo ali nos posts. Então, quando você faz uma coisa por amor, faz por vocação, sem focar no financeiro, obviamente o resultado vem. Eu fico muito grato mesmo em ser reconhecido, em ser agraciado pelas pessoas, ter o carinho das pessoas por onde eu passo, isso é muito bom. E digo que a questão de ser uma autoridade é o de menos. O melhor é ter esse contato com o nosso público e receber esse carinho de todos eles é muito importante. E conseguir propagar, né, as informações de uma forma clara, né? Eu acho que ter isso diferencia muito no mercado. Sim, Muito. hoje está mais fácil. No começo da minha carreira, eu costumo dizer que eu tive que conscientizar todo o mercado. Como não existia ninguém que fazia esse serviço que eu faço, especialista em eventos que fala só sobre eventos, eu tive que conscientizar, mostrar para as pessoas que existia uma dor oculta que eles não estavam enxergando. Eu costumo dizer que assim, nós somos mineiros, né? A gente foi aqui, o nosso estado foi desbravado por bandeirantes, no começo era só mato. Eu costumo dizer que quando eu cheguei no mercado de eventos, era só mato. Ninguém falava sobre isso e hoje a gente tem o respeito e o carinho desse público maravilhoso aí que eu amo de coração. Não, e que bom que tem você, né? Que ótimo que tem você para trazer todo esse conhecimento para a gente, porque se não fosse isso, todo mundo ia estar largado as traças Pois é. aí e bagunça para todo lado. Verdade. Mas que ótimo. Você costuma dizer que conhece o mercado por dentro, né? O mercado de eventos. Como isso mudou sua forma de advogar? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que eu tenho essa visão do mercado por dentro, porque eu estou numa posição que talvez ninguém esteja. Qual que seria essa posição? Eu não sou fornecedor de eventos e eu não sou consumidor de eventos, mas eu sei tudo que passa na vida de um fornecedor e eu sei o que passa na vida do cliente através do olhar do fornecedor. Então, diante dessa possibilidade de olhar, é como se fosse um recorte de cima, eu consigo entregar soluções que muitas vezes os fornecedores não conseguem enxergar. Eles não conseguem. Então, isso aí me proporciona entender, compreender as dores, porque a gente também, mais uma vez eu quero repetir, que a gente está sempre ouvindo os fornecedores de eventos. Porque muitas vezes o fornecedor de eventos ele não é ouvido. E muitas vezes ele se silencia. Porque se ele compartilha com um colega de profissão, aquilo ali virou uma fofoca. Ó, fulano de tal está quebrando. Ó, fulano de tal está doente. Ó, fulano de tal não está conseguindo ter o mesmo número de vendas que tinha antes. Olha, o número de eventos de fulano de tal caiu. Então, eles não sentem a liberdade de falar com outro fornecedor, mas comigo, através dos posts, eles sabem que eu entendo as dores dele, eles têm essa liberdade. Então, muitas vezes, o fornecedor, isso é muito frequente, mesmo 2, 3 vezes por semana isso costuma acontecer. Quando eu posto alguma coisa, o pessoal fala, pô, parece que você está aqui dentro do meu escritório ouvindo o que está acontecendo comigo. Mas não é uma capacidade sobrenatural, é simplesmente que a gente ouve as conseguir pessoas, fazer essa leitura, né? identifica essas dores e consegue entregar uma solução que é palpável, uma solução tangível para ser aplicada no negócio dele. E isso é muito legal que você falou, porque casa muito com o que é a Minha Eventos. Que né, você falou que hoje você não é o fornecedor e você também não faz ali o evento. É o que a gente também faz, né? Exato. A gente não faz o evento, a gente também não é o fornecedor do evento, mas a gente conhece a dor a fundo do que as empresas de eventos precisam. E aí isso vai desde ouvir os clientes, porque hoje muito das atualizações que a gente tem dentro do sistema sem dúvida. É porque o fornecedor chegou para a gente e falou, olha, eu preciso disso aqui dentro da minha empresa e eu não tenho e só falta isso para poder ficar completo, ficar um ciclo aqui completo dentro do sistema. E aí a gente, obviamente, faz toda a análise e aí implementa. Então, assim, essa parte de ouvir, eu acho que é uma coisa que todos os fornecedores, eu acho que isso vale para todo mundo do mercado de eventos, é saber ouvir o que o outro precisa. Exato. Para de fato, porque é ele que vai te contratar. Então, se ele tá ali te dando uma dor que ele tem e se você pode e consegue solucionar, por que não? Ouve. Ouve, internaliza ali, leva para a equipe e fala, gente, é possível a gente trabalhar em cima disso, né? Então, leva... É verdade. Esse ponto de interseção é um dos pontos de interseção que eu tenho com a Minha Eventos. O segundo ponto de interseção, que começamos em 2014, né?
A Minha Eventos Já. também começou em 2014. Exato. E um terceiro ponto de interseção que eu enxergo também é a seriedade que a Minha Eventos trabalha no mercado de eventos, entregando soluções inovadoras, com um trabalho sério, com um trabalho não só voltado para o financeiro, mas voltado para entregar uma plena satisfação para o consumidor. Então, aqui eu quero aproveitar e parabenizar vocês. Sou um admirador da Minha Eventos, do Thiago, que é um grande parceiro. Obrigada. A gente fica muito feliz, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre um assunto muito bom, que é a geração YZ e por aí vai, né? Exato. Esse é um assunto, gente, que vem transformando o mercado de eventos, principalmente depois da pandemia, Certo. né? Então, vamos pautar isso aí. Você fala muito sobre os conflitos geracional entre fornecedores das gerações X e Y e os clientes da geração Z. Certo. Como esse conflito aparece no dia a dia dos eventos? Bom, antes de responder sua pergunta, para que as pessoas possam compreender, eu vou ter que voltar um pouco no passado. Bom, a gente passou por um momento triste na história da humanidade, que foi a pandemia de Covid, que se instalou no Brasil em 2020, né? Em março de 2020, chegou até aqui e aí a gente teve diversos efeitos, e no mercado de casamentos, mercado de eventos, mercado de entretenimento, a gente teve um impacto enorme. E fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Então, a gente teve 3 tipos de impacto ao longo do tempo. O impacto a curto prazo, a médio e a longo prazo. Então, o impacto a curto prazo foi os cancelamentos, os adiamentos e as devoluções dos valores dos eventos, que desestabilizou o caixa de muitos fornecedores. Mas foi uma questão que durou algum tempo, mas passou. A gente teve um segundo efeito, que foi o efeito a médio prazo, que foi a questão das quebras de algumas empresas que não conseguiram honrar com os compromissos, já que a lei, na época, ela permitia fazer devolução até 1 ano depois. Então, muitas empresas acharam que ia se recuperar o caixa durante esse tempo, não conseguiram, quebraram, enfim, saíram do mercado, deu um prejuízo. E em 2021, antes de acontecer, nós já enxergávamos que teria um efeito a longo prazo. Esse efeito a longo prazo seria uma mudança radical no cliente que estaria chegando no mercado de eventos de uma maneira geral. E aí nós começamos a identificar que esse cliente ele tinha um perfil diferente das gerações anteriores. Então hoje, se a gente for avaliar, a gente tem 95% dos fornecedores do mercado de eventos hoje sendo pessoas da geração X e Y, ou seja, nascidos entre 1965 e 1994. O que isso significa? Que o mercado de eventos é formado por fornecedores maduros, fornecedores que têm uma longa trajetória, fornecedores que têm uma carreira consolidada. Por outro lado, com a pandemia, foi um divisor de águas. Começou a chegar um outro tipo de cliente que esses fornecedores não estavam acostumados, que são os clientes da geração Z. Esses clientes da geração Z, eles são mega conectados, eles são ansiosos, eles são super ativos, ele tem um perfil de consumo, uma jornada de compra diferente. Então, em razão disso, começou a acontecer o conflito geracional, ou seja, o que os fornecedores da geração X e Y estavam oferecendo não é o que o noivo, ou que o formando, ou que o debutante, ou que o consumidor quer. A forma que os fornecedores estão vendendo não é a forma que o cliente quer comprar. Então, isso ocasionou o quê? Um conflito geracional, onde uns querem vender de uma forma e o outro não quer comprar, e outros exigem de uma forma que o fornecedor não consegue enxergar. Então, isso tem se tornado um grande problema. E o fornecedor que lute para poder conseguir se adaptar. Porque... Exato. Então, a gente tem identificado aí problemas de diversas dimensões. Por exemplo, problemas de comunicação, problemas de relacionamento, problemas de saúde, estresse, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, em alguns casos até suicídio de fornecedores. A coisa está muito grave. Temos problemas financeiros, temos problemas de exposição em redes sociais, pessoas que fornecedores que eram tidos como referência no mercado estão sendo expostos nas redes sociais. Então, isso tem gerado um grande conflito. As pessoas estão instáveis, elas estão inseguras no mercado de casamentos, no mercado de eventos de uma maneira geral. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer uma releitura do novo público e entregar soluções. Então, o conflito geracional hoje é a raiz de todos os problemas, mas também, quero deixar aqui um alento, pode ser a solução para você, sabe por quê? Nós temos uma janela de oportunidades aberta e ela vai ficar aberta por algum tempo. Eu creio que entre 1 ano e meio e 2 anos.
E se você que está aí souber aproveitar essa oportunidade, essa janela, você pode lucrar e lucrar muito. Olha, já deixou a dica aí, tá? Você pega isso aí. Exatamente. Olha, então trazendo já para esse cenário que as coisas mudaram muito, quais tipos de comportamento a geração Z mais impacta hoje a operação como um todo ou colocam os fornecedores em risco? Olha, inicialmente, o ponto-chave, eu costumo dizer, que é entender a jornada de compra desse novo cliente. Mudou muito, né? Mudou muito. A jornada de compra das gerações X e Y, ela não mudou muito. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos supor, como que os fornecedores ofertavam antes? Às vezes ele tinha um site, Facebook. Às vezes ele usava o SMS, e-mail, marketing. Às vezes ele expunha em revistas do segmento, panfletagem, em feiras, algumas coisas dessa natureza. Hoje, o noivo da geração Z, o formando da geração Z, o debutante da geração Z, uma pessoa que quer fazer um evento corporativo, ele não segue essa jornada de compra. Ele já está no Instagram, ele está no YouTube, ele está no TikTok, ele está no WhatsApp, ele já usa inteligência artificial. Então, a jornada de compra ela é diferente. E os fornecedores eles estão resistentes. Eles estão tentando fazer o que faziam antes. E o cliente não quer isso. Então, o que ocorre? Muitas vezes, o fornecedor que era consolidado no mercado, ele está perdendo espaço para um fornecedor mais jovem que sabe articular as redes sociais. Então, e não tem a bagagem que ele tem, mas ele tá nas redes sociais. Porque hoje não tem como. Se a pessoa não tiver... Tá falando a língua do cliente. E aí você pode perguntar, Daniel, mas tudo bem, você está falando aí que a geração Z está chegando no mercado, mas como é que você pode me provar que essa geração de fato está no mercado? Eu vou dar um exemplo aqui, um recorte para a questão dos casamentos, tá bom? Porque é um dado que a gente tem palpável, estatístico. O IBGE, com dados de 2022, que são os dados mais recentes que tem no mercado, me diz o seguinte, que as mulheres elas casam com 29,1 anos e os homens casam com 31,5. Se a gente for colocar no liquidificador, vai dar 30 anos em média. Sabe quantos anos que tem o membro da geração Z mais velho hoje? 30 anos. Ou seja, a partir de agora... É verdade. Quem faz festa de debutante? Hoje o mais novo da geração Z tem 15 anos. Jesus quem amado, né? forma no curso no segundo grau? Geração Z. Quem vai formar no curso superior? Geração Z. Quem vai casar? Geração Z. Toda. Então, o que eu preciso? Eu preciso de olhar para a minha forma de abordar esse cliente e falar, eu preciso mudar. Eu não posso querer fazer o que eu fazia antes. Então, muitos clientes falam comigo, muitos fornecedores falam comigo, Daniel, o cliente já chega falando de preço. Eu falei, olha, ele só fala de preço porque ele te vê numa prateleira virtual e você está parecido com todos os outros. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa que a gente já começa a mudar a história, né? Uma coisa que a gente usa em casa. Por exemplo, uma água sanitária. Eu chego na prateleira do supermercado e olho água sanitária X, água sanitária Y. Para mim, água sanitária é a mesma coisa. Eu vou escolher o qual? A mais barata. Mais barata. Porque eu não vejo um diferencial competitivo. Então, se o cliente está te procurando focando no preço, é porque você não tem um diferencial competitivo. A partir do momento que eu passo a usar as redes sociais a meu favor, passo a usar depoimentos de pessoas que curtiram o meu trabalho e que deram depoimento, a partir do momento que eu passo a proporcionar para esse cliente uma experiência de consumo diferente. Esse cliente ele vai vir para mim. Eu não vou ser visto mais naquela prateleira. Por quê? Os hábitos de consumo hoje são hábitos de consumo de e-commerce. Exato. Então, se o fornecedor da geração XY não se adequar, ele é carta fora do baralho. O mercado de eventos tradicional morreu. Essa é a verdade, gente. O mercado de eventos tradicional morreu. E se você que está me assistindo não se adequar, você é carta fora do baralho. Simplesmente, essa é a realidade. Infelizmente, é a verdade nua e crua. E nós temos que cortar na carne. Cortar na carne. E assim, trazer mais uma dica, então, para o mercado. O que você acha que eles podem fazer para poder ter essa jogada? Porque, assim, a pessoa já trabalha com isso há 20, 30 anos. Como que simplesmente ela abandona a empresa dela e pronto, vou fazer outra coisa, vou viver da minha arte? Não é. Então, assim, eu acho que é válido a gente trazer pontos de esperança para
esses fornecedores que ainda não conseguiram se adaptar, o que você acha? Bom, esse momento eu estou cortando na carne. Por que eu tenho que cortar na carne? Porque eu tenho que conscientizar esse público. Exato. Então, isso é um impacto. Isso, na verdade, é um impacto que eu estou proporcionando para você que está me assistindo, para você ver que o mercado de eventos, o mercado de casamentos, o mercado de evento corporativo, de evento social, ele é outro. Existe um novo mercado. Eu não posso atender esse novo mercado com práticas e hábitos do antigo mercado. Então, qual que é o principal ponto? Sabe? Você observar membros da sua empresa, da sua família, colegas, amigos que são da geração Z e passar a observar como eles se comportam, como que eles se comportam, como eles compram, sabe? E sabe o que é o mais importante? É quebrar as crenças limitantes. Porque nós ouvimos isso é o mais difícil. Diversos adjetivos. Geração mimimi, geração Nutella, geração zebra. Na verdade, gente, eles não vão mudar. Eles são como são. Pelo contrário. E eles não são melhores nem piores, eles são diferentes. E se você quer vender para esse público, que vai ser o grande público, você tem que se adequar aos hábitos de consumo. Então, algumas dicas rápidas. Exato. Usar as redes sociais de forma efetiva. As gerações XY postam muito foto. Esse público não quer ver foto, ele quer ver um vídeo. Ele quer ver um vídeo com uma música legal, com uma trend legal. Ele tem que adaptar. Ele quer ver bastidores. Ele quer ver uma pessoa Ele quer ver o dia a dia. Quer ver seu dia a dia, sua rotina. Saber se você é real. Exato. Porque no final das contas todo mundo fica assim, gente, será que ele vai me dar um golpe? Será que não é? Exato. Quem que é? Já vi tantos casos Exato. de buffet que simplesmente sumiu com o dinheiro. Ah, sei lá, empresa de formatura que desapareceu depois que todo mundo pagou. E aí? Eu quero saber se a pessoa é real. Para eu poder, de fato, contratar. Pois de é, fato, então, volto a dizer, o grande trunfo, jornada de consumo. A jornada de consumo diferente. Vou contar um case aqui breve. Ótimo. Uma decoradora, ela da geração X, ela com mais de 50 anos, o que ela fez? Ela começou a gravar vídeos dos bastidores, colocou uma câmera gravando os bastidores da montagem da decoração e acelerava esses vídeos. Só que aí a filha dela falou: por que você não põe no TikTok? Ela falou: que TikTok? Eu não tenho TikTok, não. Só que ela teve um lampejo de humildade, que é o que nós precisamos ter. Lampejos de humildade, descer daquela plataforma de orgulho. Eu sei de tudo. Pronto. E aí ela falou, verdade absoluta, né? Aceitou a sugestão da filha e colocou no TikTok, que nunca foi uma plataforma que ela usou, ela não tinha conta no TikTok. E sabe o que aconteceu? Os vídeos começaram a viralizar. Olha aí. E ela passou a atingir o público da geração Z. Que era um público que estava descartando ela uma atrás da outra. Por quê? Vinha proposta em PDF frio, via querendo marcar reunião presencial. Ah, não, eu só fecho o preço se vier aqui para marcar uma reunião presencial. Ou seja, ela mudou a jornada de compra dela, de venda dela, e ela começou a usar os canais que o cliente está usando. Então, se você não usa o TikTok, pode ser uma alternativa. Se você só posta foto no seu Instagram, pense a pensar em postar vídeo. Se você ainda manda aquele PDF, seu padrão, a Minha Eventos tem um link que é top, que você manda o top, a pessoa visualiza. Você consegue ver quantas vezes a pessoa visualizou. Exatamente. Tem lá o termômetro para ver qual que é o momento que você vai fazer o follow-up. Então, nós precisamos nos adequar e vai ficar aqui a dica. A ferramenta Minha Evento, se você não assina, é uma grande oportunidade. Fica a dica. Nem preciso falar nada. Tá vendo? Eu gosto assim. Quando já falo o que utiliza ali dentro do sistema, eu falo... Tá vendo? Melhor do que eu, que trabalho aqui, é quem usa o sistema para, de fato, propagar e falar assim, é funcional. Mas, voltando, trazendo para esse contexto ainda da geração Z, e um pouco dos comportamentos que essa geração tem, eles são mais impulsivos, mais digital, mais exigentes, a gente já percebeu isso, mas como o fornecedor pode se adaptar sem perder a sua essência? Certo. Bom, essa é uma pergunta muito comum, inclusive, até aqui o que nós estamos conversando pode parecer para os nossos espectadores que é simplesmente
uma percepção de mercado, mas na Não. realidade vai muito além disso. Muito. Porque, em primeiro lugar, existem cientistas que estudaram comportamentos sociais. Nós temos aí o Michael Howe, o Michael Tomazello e o Howe, que são sociólogos que estudaram comportamentos dessas gerações. E antes de responder sua pergunta, é importante dizer que a sociedade ela vive em 4 estágios. Esses 4 estágios, eles mudam a cada ciclos de 80 a 100 anos. Então, o último estágio da evolução de uma sociedade é a crise. Então, atualmente, nós estamos nesse estágio da crise. E quem trouxe a crise, entre aspas, tá, gente? Interpretem da forma, dentro desse ciclo que eu estou dizendo, foi a geração Z. Então, qual que é a característica deles? Eles questionam as instituições passadas. Eles não aceitam aquilo que nós, de outras gerações, aceitamos como uma verdade absoluta. Eles têm, entre aspas, um estereótipo de rebeldia. Eles querem reformular as regras, eles não aceitam aquilo com tanta facilidade. E aí, a gente vê a teoria do Howe, que diz que o ser humano é produto do meio. Ou seja, o meio que eles nasceram, que eles cresceram, foi um meio digital. Então, eles querem uma experiência de consumo digital. Eles querem uma experiência de consumo de e-commerce. Eles querem resolver em poucos cliques. Da mesma forma que ele te contrata em poucos cliques, ele te descarta em poucos cliques. Da mesma forma que ele faz um vídeo elogiando você, ele pode fazer um outro vídeo te apedrejando. E tem muito isso, né? Hoje em dia as redes sociais, ela é cruel. Sim. Ela é cruel, ela não é um ambiente fácil. Sim. E assim, não estamos falando isso para desanimar ninguém também, não. De forma alguma. E assim, até trazendo uma dica, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu vejo, principalmente estando aqui dentro da Minha Eventos, que o que você precisa fazer como fornecedor é adaptar também a sua equipe. Sem dúvida. É adaptar. Não é fechar sua empresa e falar, vou viver da minha arte e vou ir para a praia. Não, gente, é adaptar a sua equipe porque é necessário. Então, contrate pessoas mais novas, Sim. pessoas que são da geração Z, para poder fazer esse tipo de serviço que você não tem essa habilidade. Ou que seja pelo menos uma consultoria, na verdade. Sim, dá para ir, eu faço uma consultoria, mas não adianta fazer essa consultoria e não se aplicar. Sim, tem que aplicar. Não adianta. Aí vai ser mais do mesmo. Então, assim, tenta ter essa visão. O mercado precisa ter essa visão para poder, de fato, transformar e se adaptar e nadar conforme a maré também está indo, né? Porque Exato. senão não vai Exato. Então, esses dados, eles vêm de encontro a tudo que nós colhemos informalmente, sabe? Mas uma coisa que eu julgo importante ainda é que uma coisa que eu falei no começo, que é importante sempre ouvir os fornecedores. Sim. Então, nós tivemos essa sensação, fomos atrás de alguma teoria que embasasse essa mudança e depois fomos para o mercado. Fomos para o mercado, nós ouvimos 229 fornecedores no mercado de eventos entre abril e março, e tivemos um resultado assim surpreendente. Só para você ter uma ideia, 95% do público que está no mercado de eventos, vocês que estão me assistindo aí, 95% é da geração X e Y. Ou seja, são pessoas com mais de 31 anos. Uhum. Ou seja, o mercado é dominado por pessoas com mais de 31 anos. Sim. Ou seja, quem está chegando agora, segundo os dados do IBGE que eu passei para vocês, de 2022, são pessoas com menos de 30 anos. Então, aquele conflito geracional, ele é latente. É latente. Além do mais, nós perguntamos para esse público qual que era o nível de dor que ele sente para entender esse público. Dá uma nota de 1 a 10. 62% deu nota 10. Que precisa urgentemente entender a geração Z. Nossa. E 92%, 95%, salvo engano, deu nota entre 6 e 10. Então, nós precisamos compreender essas pessoas. Nós temos que estar com o coração aberto para compreender esse fornecedor. Mesmo porque, como eu disse, existe uma janela de oportunidades aberta no mercado. Essa janela vai ficar aberta por cerca de 1 ano e meio, 2 anos. E se você estiver preparado, você vai ganhar muito dinheiro. Eu costumo dizer, sabe o quê? Que todo mundo tem um sonho. Eu não sei qual que é seu sonho que está me assistindo aí. Se adquirir um carro 0 km, se uma casa própria, se viajar para o exterior. Enfim, eu não sei qual que é seu sonho. Mas se você
compreender essa geração, você vai conseguir sair na frente da grande maioria. Porque, pela primeira vez, o mercado está encolhendo. O mercado de eventos... Exato! Pela primeira vez, nos últimos, talvez, 100 anos, o mercado de eventos está encolhendo, em vez de estar crescendo. Nós sabemos que o mercado era altamente marcado por um amadorismo, concorrência desleal, verdade. prostituição de preços, pessoas desqualificadas. Exato. E com a pandemia, houve essa ruptura. Porque muita gente saiu do mercado, porque não tinha eventos, foi procurar uma outra fonte de renda. E essas pessoas que saíram, quando elas tentaram voltar, elas encontraram um novo público. Mais exigente, hiperconectado, ansioso, criterioso, que expõe a imagem do fornecedor nas redes sociais. Exatamente. Um público que não leva desaforo para casa. Um público que, se fez alguma coisa que não é legal com ele, eles expõem nas redes sociais. Então, esse amador que saiu e que voltou, falou, opa, não tá mais fácil como era antes. Eu vou procurar outra coisa para fazer. O público que já estava no mercado, que são as gerações X e Y, vendo essa dificuldade, a gente está tendo uma evasão enorme do mercado. Pessoas boas, qualificadas, capacitadas, estão deixando o mercado porque não estão tendo o mesmo resultado que era antes. Não estão tendo retorno dos orçamentos como tinha antes, estão tendo conflitos de relacionamento com os novos, com o novo público, estão tendo ruídos, exposição da imagem das redes sociais, cancelamentos absurdos de contratos, estão tendo judicialização. Então, pela primeira vez, volto a dizer, pela primeira vez nos últimos 80, 100 anos, o mercado de eventos está diminuindo. E sabe quem está saindo bem nessa história? Que agora é a grande virada que nós vamos dar, porque primeiro eu cortei na carne. Primeiro eu expus o problema, e agora eu vou dar a solução para vocês. Então, quem está se dando bem são dois tipos de públicos que estão dando bem agora. Público 1, a geração Z que está chegando no mercado. Como ela tem redes sociais ativas, como ela sabe falar o que o público quer ouvir, como ela é dinâmica, como ela tem a jornada de consumo do público, ela consegue vender. E o outro público que está se dando bem é a geração X e Y, que se adaptou às novas demandas. E aí eu quero dizer, sabe o quê? É possível você se adaptar, é possível você se adequar ao mercado e aproveitar essa janela de oportunidades. Então, primeiro eu cortei na carne, mais adiante eu vou dar o caminho das pedras para as pessoas. Muito bom, muito bom. Então, continua com a gente aí, ó. Não sai, tá? Olha, vamos falar sobre um pouquinho disso daqui. Olha o que temos. Mais um livro de Daniel Del Rio. Vamos trazer um contexto aqui para você falar um pouquinho sobre ele. Como surgiu a ideia do livro, né? O novo mercado de casamento. E o que você percebeu como virada de chave na forma de se comunicar com o cliente hoje? Tá, veja bem. O que me sensibilizou para escrever esse livro foi ver o sofrimento de grande parte dos profissionais de eventos. Eu fui solidário a várias pessoas que frequentemente entram em contato com a gente. Nós temos, em média, só para você ter uma ideia, de 60 a 80 profissionais de eventos por semana, tá? Com picos de 100, 120, dependendo do que acontece. Então, são muitas pessoas que nos procuram. E aí nós começamos a ver relatos de sofrimentos com doenças comportamentais e doenças mentais. Então, estresse, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, suicídio. Muitas pessoas relatando suicídio e tentativa de suicídio. E quando nós fomos buscar qual foi a raiz desse problema, nós vimos que esses fornecedores da geração X e Y estavam perdendo lugar no mercado. Então eram pessoas que sempre falavam e eram escutadas. Sempre falavam, é assim que faz, e eram acolhidas as opiniões. Essas pessoas passaram a não ser, mas ter uma voz ativa. E isso começou a criar uma certa resistência com essas pessoas. E quem manda é quem tem um cartão na mão. Quem manda é quem tem o dinheiro na mão. Não tem jeito. Então, essas pessoas começaram a ser deixadas de lado. Começaram a perder a sua relevância no mercado. Então, isso eu identifiquei que tinham muitos profissionais, bons profissionais, sofrendo, abandonando o mercado, deixando o mercado por achar que o problema era outro. Então, em razão disso, nós identificamos, como eu disse para você, identificamos esse problema em 2021 e ficamos esperando o momento certo para que esse conteúdo pudesse chegar até o público. Com o aumento dessas reclamações, desses relatos, de exposição de imagem dos fornecedores em redes sociais,
reclamações no Google, Reclame Aqui, posts viralizando E de influência. aumentaram cada vez mais, né? Isso. Então, hoje, mais vale, assim, é uma questão triste de se dizer, mas hoje mais vale uma narrativa bem estruturada do que a verdade. Infelizmente. Porque os tribunais das redes sociais, eles acusam, No. eles condenam, eles julgam e eles aplicam a pena. E muitas vezes tem ataques de pessoas a familiares, até a própria pessoa, cancelamentos, isso aí mexe muito com o íntimo da pessoa. Sim, E aí, é o sonho da pessoa também, é a empresa dela. exato. E aí, eu já quero deixar uma dica para quem está assistindo a gente. A dica, quando ela, a crítica, quando é direcionada para você, não aceite essa crítica no CPF. Direcione essa crítica para o CNPJ, Exato. porque a geração Z, ela não trata você com pessoalidade. Ele faz uma crítica para você como ele faz uma crítica de uma pessoa que não entregou um produto. Ele expõe a imagem sua nas redes sociais como ele expõe a imagem de um e-commerce que não entregou o produto para ele. Exato. Ele te contrata com um clique e ele te descarta com um clique. Então, a dica é essa. Não leve para o coração. Não leve uma crítica para o pessoal. Porque se você levar, você vai adoecer. Estresse, ansiedade, burnout, síndrome do pânico. Infelizmente, em muitos casos, tentativa e suicídio. Então, o que motivou escrever esse vídeo foi ver a dor dos fornecedores e não ter um alento. Então, esse é um livro profético para o mercado de eventos. É um livro que vem Muito como um bom. bálsamo, como uma nova unção nas pessoas, para que possam ter um novo caminho e seguir uma caminhada diferente e poder fazer o que mais ama, que é realizar eventos com Eventos. tranquilidade. E assim, pessoal, quem, né, puder e tiver o interesse de estar adquirindo ele, tem aqui na parte de trás até um questionamento que já deixa aqui, ó. Porque muitos fornecedores estão surtando e poucos estão lucrando no Exato. mercado de casamentos. Se você tem interesse de saber mais sobre esse Exato. assunto, leia este livro, ok? Vamos deixar. Essa é a grande realidade. Se a gente for olhar proporcionalmente, quem está surtando é quem é da geração X e Y. Hoje nós Que não temos se adaptou, né? 95% dos fornecedores da geração X e Y. Se a gente for colocar na balança hoje, 95% está surtando. Se não surtou, vai surtar. Essa é a realidade. Mas o importante é que há um caminho a se seguir. Embora esse livro seja direcionado para o mercado de casamentos, onde existem mais dados, ele aplica-se indistintamente a todo o mercado de eventos. Mas como o mercado de casamentos eu consigo obter mais dados, pesquisa do IBGE, tem mais fornecedores dispostos a responder, eles não são tão impessoais como o mercado de eventos corporativos é. Para você ter acesso a empresários no mercado de eventos corporativos é mais complicado. Muito mais difícil. E no mercado de casamentos as pessoas são mais Abertas, voluntariosas, né? mas são mais abertas. Por isso nós escolhemos esse rumo, mas, volto a dizer, aplica-se indistintamente ao mercado de eventos de uma maneira geral. Não, ótimo. Isso aí já vai ser um divisor de águas. E quem viu a capa aí, ó, já muda, né? Um tá mais ali formal e o outro já tá com fone, uma touquinha. Exato. Mudou muito mesmo esse comportamento, né? A concepção da capa, ela quis levar pro leitor o que está dentro do livro. Aham. Então, as gerações X e Y, o mercado mais conservador, o mercado menos dinâmico, mais longos planejamentos dos eventos, a comunicação um pouco mais formal, com e-mail, um PDF, fotos, esse tipo de coisa. E o outro público, que é a geração Z, não que eles sejam melhores nem piores, quero aqui dizer, não estou aqui para fazer crítica para nenhum dos públicos, eles são diferentes. E Sim, eles que estão com o cartão, volto a dizer, quem No final de detém tudo o isso. dinheiro é quem detém o poder de compra, é quem dita a regra. E quem está ditando as regras hoje são eles. Você concordando ou você não concordando, você achar que dancinha em festa não é o ideal, que altar não é palco, que evento não é entretenimento, o que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Se não contrariar os seus valores, qual o problema tem? Eles que estão pagando a conta, nós temos que nos adequar e ser humildes, Exato. sair, deixar de lado a soberba, cortar na própria carne e se adequar, porque senão, volto a dizer, quem não se adequar é carta fora do baralho. Exatamente. E
Eu não preciso nem falar mais nada, né? Vocês entenderam aí, né? O recado. E trazendo, Daniel, sobre um assunto que você falou sobre o tribunal na internet, Sim. sobre reputação, que é muito importante hoje os fornecedores, geração X e Y, né, se atentarem sobre essa reputação. Vamos falar sobre o case do Carlos. Aquele Certo. dono do buffet que teve a sua reputação destruída por conta de um post. Exato. O que aconteceu e o que ele poderia ter feito diferente? Bom, o Carlos é um cliente nosso antigo, é um cliente consolidado no mercado. Ele tem cerca de 20 anos de mercado como buffet. É um homem muito responsável, atencioso, detalhista, e ele sempre conduziu os seus negócios com muita primazia. E um determinado cliente, um casal de influencers digitais, contratou ele para fazer um evento, para trabalhar como buffet do casamento desse casal. Entretanto, faltando alguns dias antes do evento, esse casal simplesmente cancelou o evento, cancelou o contrato com eles e pediu devolução integral do valor que foi pago. Nossa. Entretanto, o Carlos, ele já tinha feito o quê? A reserva da data. O Carlos já tinha feito todo um alinhamento de expectativas, mobilizado uma equipe para atender, feito a visita técnica no local onde seria realizado o evento, entre outras coisas mais. E, na época, o contrato do Carlos ainda não tinha sido reelaborado para a gente. A gente estava no começo da nossa relação contratual. Então, eu já tinha prestado alguma consultoria para ele, mas ainda não tínhamos chegado na alteração do contrato. Na época, ele cobrava uma multa de 30%. Ele achou justo esses 30% e, de fato, não é abusivo. E quando os noivos pediram esse valor de volta, ele relutou em pagar. Então, o que os noivos fizeram? Foram para as redes sociais. Então, eles puseram o fato de maneira distorcida. E como eles tinham quase 1 milhão de seguidores, eles expuseram a forma de uma maneira diferente. Criaram uma narrativa, totalmente diferente. Descontextualizaram os fatos, colocaram cláusulas fora de contexto, e isso gerou uma mobilização dos fãs desse casal, e esse buffet ele foi linchado virtualmente. Ele teve Google Meu Negócio, Reclame Aqui, com diversas reclamações, houve um verdadeiro linchamento. Os contratos foram cancelados, diversos contratos que já tinham sido assinados foram cancelados, os orçamentos que estavam emitidos simplesmente desapareceram. O Carlos, ele passou a sofrer de insônia, passou a sofrer não tinha vontade de comer, procurou um psiquiatra, teve que começar a tomar remédio controlado, e cada notificação que chegava no celular dele, ele revivia aquele pânico, aquela sensação, sabe? Então, ele passou por maus pedaços. Entretanto, nesse meio tempo, ele veio até a gente, nós conseguimos identificar qual era o problema. Ele estava pensando em desistir já do mercado. Esse eu acho que é um dos principais... Exato. Sensações, vou desistir, não tem como mais. Exato. Ele passou por tudo, estresse, ansiedade, passou por burnout, chegou a ter síndrome do pânico, não chegou a pensar em suicidar, como eu relatei para outros clientes, mas ele pensou em desistir do mercado, como tem muitos fornecedores hoje desistindo do mercado por não compreender essa nova dinâmica. E aí nós entramos com uma consultoria especializada com ele, mostramos para ele que era possível fazer uma gestão de crise, fazer um gerenciamento de risco, por fim, recuperamos a reputação dele, ele adotou um contrato blindado. E nesse contrato blindado, a gente tem 3 camadas de blindagem jurídica contra reclamações e exposição da imagem nas redes sociais. Então, a primeira camada de blindagem jurídica é a camada do sigilo do contrato. O contrato ele é sigiloso e, portanto, eu não posso expor essas informações para terceiros. Exato. Então, Prestem atenção nesses pontos, pessoal. Exato. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. O segundo ponto é uma escala de canais que a gente deve procurar para resolver os problemas. Então, eu estabeleço, através de uma cláusula de best efforts, que são cláusula de melhores esforços, que eu tenho que evitar, que eu tenho que investir o melhor esforço para tentar resolver aquilo amigavelmente. Ou seja, eu não posso simplesmente sair expondo a imagem do fornecedor nas redes sociais sem tentar resolver amigavelmente, que foi o que não aconteceu nesse caso. E aí, se eu não conseguir resolver amigavelmente, eu tenho que passar para resolver, por exemplo, no PROCON, no órgão administrativo, e, em último caso, um ajuizamento de medida judicial, excluindo-se aí a possibilidade de exposição nas redes sociais, porque o contrato é sigiloso. O cliente ele tem o direito de reclamar, mas pela cláusula de sigilo, ele tem que passar por todo esse processo. Ele tem que passar por isso. E, por fim, se o cliente atropelar tudo isso e for para as redes sociais, nós temos cláusulas específicas no contrato de aplicação de multa e de retratação das redes sociais
exclusão do post, entre outras coisas mais. Então, quando nós adotamos esses protocolos no contrato blindado e tudo mais, recuperamos, fizemos um trabalho para recuperação da identidade dele e da reputação dele, hoje ele se vê um homem transformado. Fala, Daniel, isso é verdadeiramente uma transformação para a gente. E não é só um trabalho jurídico, é um trabalho de relacionamento, é um trabalho que afeta a saúde da pessoa, é um trabalho que afeta as finanças. É uma família como um todo. Isso. Exato. Então, hoje, a gente proporciona essa transformação para as pessoas. Antigamente, as pessoas viam um advogado depois que tinham um problema. Exatamente. E hoje, o advogado, principalmente no nosso caso, especializado em blindagem jurídica para eventos, a gente faz toda uma blindagem da empresa. Não que a pessoa vai fazer o que é errado e não vai ter uma consequência. Não é isso. Não é isso. A blindagem jurídica é trazer soluções para problemas que já são esperados. Então, a gente já conhece 90% Bem preventivo dos problemas. também, né? Exato. 90% dos problemas que uma empresa passa no dia a dia do mercado de eventos, a gente já sabe, e a gente já traz soluções preventivas, protocolos de gestão de risco, protocolos de gerenciamento de crise, enfim. Isso proporciona para o cliente alguns benefícios. Segurança jurídica, em primeiro lugar. Exatamente. Em segundo lugar, tranquilidade, que hoje é um dos principais ativos. Se você não tiver tranquilidade, você vai ter todos aqueles problemas que eu relacionei. Em quarto lugar, consciência profissional, sabendo o que você pode fazer, o que você não pode, quanto você pode bater o pé e quanto você tem que recuar. Nós proporcionamos ainda diminuição dos prejuízos, aumento dos lucros, ou seja, sobrar mais dinheiro no seu bolso. Nós identificamos os gatilhos que dá para ganhar mais dinheiro. A gente já consegue hoje, com os nossos clientes, em um evento, aumentar entre 30% e 40% do faturamento com coisas que eventualmente não estão incluídas e que, se o cliente pede, você consegue cobrar. O que, se o seu contrato não tiver isso, você não consegue. Exato. Enfim, então é uma mudança de vida, é passar a aproveitar o mercado da melhor forma possível e fazer com amor o que muitos fornecedores não estão fazendo. Então, se você está me assistindo, está passando por dificuldades, está perdendo o amor, o gosto, está perdendo a vontade de fazer eventos, nós conseguimos te ajudar, nós podemos proporcionar para você todos esses benefícios que eu acabei de falar. E aí? Você vai ficar até quando esperando o problema chegar na sua mesa para, de fato, procurar uma consultoria, para, de fato, conseguir um contrato blindado? Eu quero saber. Até quando? Ó, vamos lá. Hoje, qual você diria que é o maior risco invisível de um fornecedor de eventos? Olha, o maior risco de um fornecedor de eventos hoje é trabalhar com um contratinho meia-boca. Porque esse contratinho meia-boca, ele causa uma falsa sensação de segurança. E essa falsa sensação de segurança, ela maqueia os riscos. E o mercado de eventos hoje é um campo minado. E, então, a gente tem diversas possibilidades de dar problema. Então, o maior risco, sem sombra de dúvidas, é trabalhar com um contratinho meia-boca. Por quê? Simples de se explicar. Veja bem, por exemplo, no meu caso, eu sou advogado. A minha profissão é uma profissão regulamentada. Existe uma lei, que é o Estatuto da Advocacia, que estabelece as regras da minha profissão. Sim. Existe um código de ética. Se eu sair da linha, eu vou ser julgado por um tribunal de ética. Existe uma tabela de honorários que eu devo cobrar um valor X para que eu não avilto os honorários. Ou seja, eu não cobro muito barato e crio uma concorrência desleal. Eu pergunto, e você, no mercado de eventos? Você que é cerimonialista, você que é dono do espaço, você que é de decoração, existe alguma lei que te resguarda? Existe alguma norma que dispõe que o cliente não pode praticar uma concorrência desleal? Não existe. Então, o que vai garantir que o que está no papel vai acontecer é o seu contrato? Então, o contrato ele deixou de ser um papel para cumprir formalidade e passou a ser um instrumento estratégico e jurídico para evitar problemas. Então, hoje, o fornecedor que dorme tranquilo é o fornecedor que tem um contrato blindado. O fornecedor que tem lucro hoje é um fornecedor que tem um contrato blindado. O fornecedor que evita problemas, estresse, ansiedade e burnout é um fornecedor que tem um contrato blindado. Então, o contrato, sem dúvida, é o calcanhar de Aquiles do mercado de eventos. E a gente pode dizer o seguinte, segundo dados da Abrap, nós temos hoje no Brasil 648 mil empresas de eventos. Nós, da blindagem jurídica, temos 6 mil e poucos clientes. Então, você vê, a proporção é ínfima.
O que nós proporcionamos para o mercado de eventos ainda é muito pequeno. Muito. E olha que nós temos 11 anos de mercado, nós somos pioneiros, somos considerados hoje a maior autoridade jurídica em eventos, mas o mercado de eventos, infelizmente, precisa apanhar para tomar jeito. E aí eu quero deixar aqui uma frase que eu sempre costumo dizer. Existem 2 tipos de fornecedores de evento, o que escuta cuidado e o que escuta coitado. O que escuta cuidado, ele vê um problema e vai se precaver. E o que escuta coitado é aquele que vê o problema, não toma uma atitude e ele vai ser a próxima vítima. Então, se você que está me assistindo não quer ser a próxima vítima, contrato blindado é a solução para você. Muito bom. Eu já ia entrar nessa dúvida. Você acha que as empresas estão preparadas para lidar com a crise ou espera o problema estourar? Olha, as pessoas já estão mudando de mentalidade, sabe? Mas aí você fala da geração Y, Z, não, X e Y ou da geração Z? Olha, os fornecedores da geração X e Y, que são a grande maioria dos meus clientes, eles estão se conscientizando. Mas eles ainda não enxergam o serviço de blindagem jurídica como um investimento. Eles encaram como um custo. E quando o fornecedor vira a chave e enxerga que a blindagem jurídica não é um custo, é um investimento, e esse investimento ele se dilui facilmente no lucro da empresa, aí eles viram a chave. É um outro mindset, é uma outra mentalidade, é uma outra forma de lidar com o mercado de eventos. E essa pessoa, certamente, hoje, ela tem uma outra forma de lidar, de enxergar o mercado, está mais tranquila, está mais feliz. Trabalha feliz. Porque, assim, a grande realidade é que as pessoas não estão trabalhando felizes. Sabe? Eu me vi nessa situação há alguns anos atrás. Eu sou advogado há 21 anos. Há 9 anos atrás, não, há 10 anos atrás, eu não estava satisfeito com o que eu fazia, eu não estava feliz com o que eu fazia. Eu não me sentia satisfeito trabalhando com processo judicial, indo para o fórum, cliente me cobrando, eu não estava satisfeito. Aquilo para mim não me fazia bem. Ou eu mudava de atitude, ou então eu ressignificava a minha vida. Exato. Eu resolvi mudar. Então, o que é possível fazer? É possível que o fornecedor eles ressignifique a forma de trabalhar hoje. Mas não dá para ficar criticando. Não dá para falar que o problema é o cliente. Não dá para falar que é isso, que é aquilo. É preciso mudar de postura. É preciso mudar. Isso são crenças limitantes. É preciso deixar de lado. É preciso deixar de lado, sabe o quê? O orgulho, a vaidade, a prepotência. Porque o mercado de eventos é muita vaidade. Eu preciso dizer para você, bem que não sou eu que tô falando isso. O mercado de eventos é vaidoso. As pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem opinião. Então, se você que está assistindo quer mudar a sua forma, quer atingir esse público, você precisa de descer do salto, você precisa de ter humildade, atender esse novo público, que você atender, você vai conseguir aproveitar a janela de oportunidades que eu estou falando para vocês. E daqui a pouco, né, nós vamos dar a fórmula do sucesso para você. Sai daí, não. Ah, boa! Olha, um pouquinho dos bastidores que a gente estava conversando aqui, como nasceu o Protocolo Z? E quais os pilares que ele cobre para blindar um negócio de vendas? Bom, então, até aqui nós falamos do problema. Nós falamos do choque geracional, nós falamos das teorias que falam o que está acontecendo na realidade, nós falamos da pesquisa de mercado, na verdade, que foi feita, ou seja, esse é o problema. E diante do problema, é nossa obrigação trazer uma solução. Exatamente. E a solução se chama Protocolo Z. Daniel, o que é o Protocolo Z? É um passo a passo de como você, da geração X e Y, vai fazer para se adequar ao novo mercado de casamentos ou ao novo mercado de eventos. Então, esses protocolos, eles são 5 passos. São passos essenciais que devem ser dados um por um, tá bom? Então, o primeiro passo desse protocolo Z... Já pega o papelzinho aí e anota. Isso. O primeiro passo do protocolo Z é entender a mente desse novo cliente. Como que eu vou atender um cliente que eu não entendo a mente dele? Como que eu vou entregar para ele se eu não entendo a jornada de compra dele? Então, eu preciso, em primeiro lugar, entender. Eu preciso entrar na mente dele. Como tem naquele no Globo Repórter, né? Quem são, onde mora, o que come, como se reproduz, não tem o negócio do Globo Repórter? Pois é, você que está me assistindo tem que fazer essas perguntas. Quem são eles, onde eles estão, quais são os canais de comunicação que eles utilizam, como eles compram, o que eles gostam, o que eles não gostam. Você precisa de entrar na mente do cliente. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que eu dou o primeiro passo, eu já estou habilitado a ir para o segundo.
Ou seja, se eu entendi esse público, eu vou saber como que eu vou atender ele. Por quê? O atendimento tem que ser um atendimento diferenciado. Ele quer atenção, ele quer excelência, ele quer um diferencial competitivo. Ele não quer ser qualquer um, não. Por quê? A geração X e Y, ela compra diferente da geração Z. A geração Z, ela compra experiência. Isso, Eu preciso proporcionar para ele uma experiência de consumo diferente. Ele precisa se sentir o protagonista daquilo. Ele não quer ser conduzido, ele quer se conduzir. Ele não quer falar o caminho é esse, ele quer falar o meu caminho, eu quero seguir isso. Exatamente. Então tem que haver flexibilidade, tem que haver um atendimento humanizado, mais rápido. Tem que haver respostas rápidas, mais humanizadas. Eu preciso estar em múltiplos canais de atendimento. Eu preciso estar no WhatsApp, eu preciso estar no Instagram, eu preciso estar no TikTok, eu preciso estar no YouTube. Eu preciso de pulverizar. Não que você vai fazer isso tudo ao mesmo tempo, mas você precisa de compreender que você consegue captar esses clientes em outros lugares. Exatamente. É a partir do momento que eu consigo entender, atender, eu preciso de ir para uma forma diferente de executar. Eu não posso executar com aquilo que está na minha cabeça. Eu tenho que mostrar para o meu cliente qual que é a jornada que ele vai passar até a entrega do evento. Eu preciso de fazer um alinhamento de expectativas. E esse alinhamento de expectativas é um alinhamento que o cliente ele vai fazer, ele vai saber, olha, eu sei o que vai acontecer. Exato. Ele precisa de entender o que vai acontecer. Por quê? A sua execução pode ser perfeita, mas se na cabeça dele ele tinha uma outra visão, ele ia falar, não foi uma entrega boa. Não foi. Exatamente. Então eu preciso de executar esse contrato de uma forma que ele tenha um onboard. Ele precisa ter um onboard, saber o que ele vai receber. O quarto passo é lucrar. Mas não é qualquer tipo de lucro. Porque se você presta um serviço e vende, obviamente você vai lucrar. Mas não é isso. A realidade não é essa. A realidade é que eu preciso usar o meu cliente para que ele me faça lucrar. A geração Z é um motor de crescimento. Como assim, Daniel? Eu preciso de usar ele, a espontaneidade dele nas redes sociais. Então eu preciso de criar momentos para que ele compartilhe aquela experiência e ele compartilhando aquela experiência, eu consiga atingir o público da geração Z. Eu preciso criar momentos instagramáveis para que ele compartilhe aquele momento instagramável. Eu preciso criar experiências... Hoje tudo a gente quer nas redes sociais. Eu preciso criar experiências que ele leve aquela experiência para outra pessoa. Verdade. Eu preciso criar pacotes para outras oportunidades. Se eu cativei a atenção dele para um casamento, eu posso fazer um batizado, eu posso fazer uma renovação de votos. Exatamente. Eu preciso de aproveitar aquele cliente que eu já conquistei para não precisar reinvestir em remarketing. Ele já está dentro da minha cadeia. E por fim, eu preciso de me blindar. A blindagem é essencial. Então, eu estou falando aqui de relacionamento, eu estou falando de saúde, eu estou falando de lucratividade, mas para que isso aconteça, eu preciso de estar preparado. Porque a questão não é se eu vou ter um problema, é quando eu vou ter o problema. Exatamente. E quando eu tiver esse problema, eu estou preparado? E aí que entra a blindagem jurídica, que entra o contrato blindado. Tudo que eu falei até aqui, você que está me assistindo consegue fazer sozinho, com exceção do quinto passo. Porque o quinto passo, ele exige uma especialização. Ele exige um serviço especializado. Então, para entender, você pode fazer sozinho. Para atender, você pode moldar seu atendimento sozinho. Para executar, você pode moldar a sua execução sozinho. Para lucrar, você pode lucrar sozinho. Mas para blindar, você necessita de um expert que consiga te ajudar nesse aspecto. Então, seguindo esses 5 passos, você que está me assistindo consegue sair de onde você está hoje e ir para um patamar diferente. E assim, agora entregando, né, que a gente promete e cumpre, você vai conseguir aproveitar essa janela inédita de oportunidades do mercado de eventos. Volto a dizer, em 100 anos, nos últimos 100 anos, o mercado nunca encolheu. Então, essa é a primeira oportunidade. E essa oportunidade vai ficar disponível por entre 1 a 2 anos. Depois o mercado se rearranja e tudo volta a ser como antes. Sensacional. E assim, lá no início eu falei, gente, especialista no que ele está falando. Então,
tudo isso aqui é para, de fato, trazer uma blindagem para os seus contratos. Não é simplesmente ficar aqui, ó, no mar da imaginação de que, eu vou entregar, vou fazer um casamento lindo, maravilhoso, tá tudo muito lindo, que a gente conversou, eu confio nos meus noivos, ou os noivos confiam em mim e pronto, é só isso. Não, tem muito mais, né, do que isso. O mercado exige isso. Acho que essa é a verdade. O mercado exige... Hoje, com toda essa mudança na geração, exige essa blindagem para poder, de fato, você ter segurança para poder trabalhar. Exato. E o que é importante dizer é que no livro, embora seja um livro pequeno, de 163 páginas, com uma diagramação, para quem não gosta de ler, com bullet points, com pouco texto, eu consegui... Pensou em tudo. Entregar tudo isso. Inclusive, no final... Tem um checklist para a pessoa implantar o protocolo Z. Eu falo do protocolo Z e apresento o checklist para a pessoa ir apresentando. Igual, por exemplo, a pergunta, não entender. Eu estou nas redes sociais com a geração Z, tá? Você vai olhar lá. Será que eu estou no TikTok? Estou no Instagram? Estou no YouTube? Ou seja, você vai responder sim ou não. Se eventualmente você não tiver, qual que é a providência? Você está. Você está. O meu atendimento... montar um plano de ação para poder estar lá. O meu atendimento, a minha resposta é rápida? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fui para o Rio de Janeiro, no evento lá, esse último evento que eu fui, o evento internacional, eu precisava de um story maker. O que eu fiz? Pesquisei, mandei mensagem para essas pessoas na sexta-feira. Mandei mensagem para 5 pessoas na sexta-feira. Ninguém me respondeu. Falei, gente, ninguém, nem assim, nem uma mensagem automática, nada. Nada. E quando foi na segunda-feira, eu falei, eu preciso contratar alguém. Eu falei, vou procurar outras pessoas. Contratei, eu vi uma pessoa, mandei mensagem, ela me respondeu imediatamente. Uma mensagem automática. Olá, aqui, eu vi que você me mandou mensagem, daqui a pouco eu te respondo. Opa, já não fiquei sem resposta. Exatamente. Nossa. Quando passou uns 20 minutos, ela me retornou. Eu falei, eu preciso disso. Falou, não, ela comigo. Demorou, Daniel. Já é. Eu falei, você tem algum portfólio? Toma aí o vídeo. Aí mandou um vídeo com o portfólio. Pronto. Falei, contrato, você tem? Mandou um contrato em Visual Law. Falei, uai, essa menina tá demais. Vamos fechar? Falei, agora. Pô. E acho que assim, percebe-se que não é só a geração Z que tem esse imediatismo. Você precisava de algo de imediato. Certo. E, gente, eu precisei fazer uns orçamentos só... para contar um caso. Precisei fazer uns orçamentos também para uma situação. Eu fiquei mais de uma semana. E eu não tive resposta até hoje de alguns fornecedores, tá? Eu fiquei mais de uma semana ali, ó, tentando. Gente, eu preciso disso. Mas não era barato, não. Era uma coisa cara. E eu tô assim, gente, eu preciso disso. Como que você pode me atender? E é urgente. Então, assim, eu sabia da urgência. Eu sabia que talvez eu pagaria mais caro pelo fato de ser urgente. Mas, assim, você pode me atender? Ou você pode pelo menos me responder? Pois é. Eu acho que a resposta, gente, é o mínimo que vocês precisam fazer, tá? Então, hoje, tem várias soluções. Tem WhatsApp Business, tem chatbot que pode usar para um atendimento inicial. Tem que saber usar a tecnologia a nosso favor. Tem o CRM que dá para usar, inclusive, Tem da Minha Eventos, exatamente. Então, nós temos diversas ferramentas, mas que as pessoas não querem usar. E o checklist de implantação do protocolo Z tem isso mapeado. Tem tudo isso mastigado. Então, o que nós fizemos? Só para a gente reavivar o que está no livro. Nós primeiro expusemos o problema, cortamos na carne. Exato. E depois nós falamos, primeiro eu cortei na carne, agora eu vou te dar o remédio, agora eu vou te dar o bálsamo, agora eu vou derramar o azeite para curar as feridas. Muito e bom. Aí, o que a gente pode fazer, a gente pode. Mas eu não posso pegar na sua mão e falar, faz. Você tem que fazer. Está aqui pronto. O método está pronto. É só pôr em prática. Exatamente. E aí, agora trazendo para esse universo de blindagem, né, dos contratos, saúde, que é uma coisa que você fala ali no livro. Sim. Como isso se conecta com o universo jurídico, hoje no mercado de eventos? Olha, eu creio que hoje, um dos maiores valores que a humanidade tem hoje é a questão da saúde mental. Sabe? A tranquilidade virou um ativo importantíssimo hoje. Muito. Sabe? O estresse, ansiedade, burnout, depressão, síndrome do pânico. Hoje as pessoas estão envolvidas com isso, infelizmente. A saúde emocional das pessoas
ela está fragilizada. É a doença do século, né? É, a doença do século. Então, isso aí está muito aflorado. Isso chegou para a gente com reclamações de cliente. Nós vimos que é uma coisa muito crítica. E é possível se blindar contra isso. Porque, sabe o que acontece? A palavra chamam regras claras. Eu preciso ter regras. Se eu não tiver regras, vira anarquia. Se eu não tiver regra, o cliente vai fazer o que quiser. Certo? Então, eu preciso de ter canais de comunicação. Por onde que eu atendo o cliente? É pelo WhatsApp? É pelo Instagram? Por onde? Eu preciso ter regras claras. Eu preciso ter um horário de atendimento. Se o cliente me mandar uma mensagem de madrugada, e aí? Se ele me mandar uma mensagem no final de semana, eu preciso falar que eu vou responder no próximo dia útil. Eu preciso de ter políticas de cancelamento de contrato. Eu preciso de ter políticas de adiamento. Eu preciso falar que o colaborador ele precisa de se alimentar, que ele precisa de ir ao banheiro, porque muitas pessoas negam alimentação para o staff, negam o staff beber uma água. Nossa, isso aí já é pauta para discussão. Sabe? Mas é por quê? Porque a legislação ela não atende essas pessoas que são autônomos, que são pessoas que trabalham com evento. Mas se o seu contrato tiver, ela vai ser atendida. Então, o contrato, ele deixa de ser um instrumento jurídico e passa a ser um instrumento que vai trazer saúde, que vai trazer paz, que vai trazer tranquilidade, vida, né? Que vai trazer, sabe? Que vai trazer o mínimo que se necessita. Exato. Então, hoje, nós não estamos falando aqui de questão jurídica, nós estamos falando de relacionamento. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de resultado financeiro. E tudo isso tem um alicerce que sustenta, que são regras claras. Se eu não tiver regras claras, tudo isso aqui rui, sabe? E, lamentavelmente, como eu disse, no mercado de eventos não existe nenhuma profissão regulamentada. Cerimonialista não é regulamentada, fotógrafo não é regulamentado, nada, nenhuma profissão, aliás, não é profissão, é ocupação. Nós temos ocupações no mercado de eventos. Nós não temos profissões no mercado de eventos. Por que não tem profissão, Daniel? Porque não existe lei. Exato. Só existe profissão que existe lei que regulamenta. Então, a partir do momento que não existe lei que regulamenta, vira a casa da mãe Joana. O que pode pôr regra? Regras claras. Pronto. São primordiais. E o contrato blindado vai de encontro a isso. E aí eu já ia até partir para a próxima pergunta, que é: o que é ter uma empresa blindada hoje? Bom, uma empresa blindada é uma empresa que, em primeiro lugar, a gente tem que ter o básico, ter alguns procedimentos operacionais padrões. Legal. A gente precisa de ter o procedimento de atendimento do cliente, a gente precisa de ter atendimento de follow-up, a gente precisa de ter atendimento para postagem nas redes sociais. Nós precisamos estabelecer esses procedimentos para todas as áreas. A área financeira, a área de recursos humanos, a área de marketing, a área de processos, a área de inteligência, enfim, nós precisamos de ter isso. Infelizmente, no mercado de eventos, a gente não vê isso. Em segundo lugar, nós precisamos transparecer para os nossos clientes que nós somos profissionais, não somos amadores. Em segundo lugar, o que nós precisamos de fazer? Deixar de lado a síndrome de Faro e o transtorno de gênio. Daniel, o que é isso? É você achar que você é um realizador de sonhos, que você é uma pessoa diferencial. Gente, se a pessoa quer comprar um carro, ela está realizando o sonho dela. Se a pessoa quer comprar uma casa própria, está realizando o sonho dela. Não é porque você realiza o sonho de fazer um evento que você é um gênio ou uma fada. A gente precisa deixar de lado o romantismo. Exato. Sabe? E aí, qual que é o problema que acontece? É quando as pessoas colocam os sonhos dos outros em primeiro lugar e o nosso sonho em segundo lugar. Exato. Esse é o grande problema do mercado de eventos e principalmente do mercado de eventos sociais. Você que está me assistindo, o seu sonho tem que vir em primeiro lugar. Você tem que realizar os seus sonhos realizando o sonho do cliente. E não realizar o sonho do cliente para depois realizar o seu sonho. E para que você realize seus sonhos, você precisa ter metas. Você precisa ter objetivos. Você precisa ter regras claras. Uma empresa blindada é a empresa que respeita em primeiro lugar o fornecedor, mas que não deixa de respeitar o cliente. Exato. É que realiza o sonho do cliente, mas a prioridade é realizar os seus sonhos. Essa é uma empresa blindada. Exatamente. E agora, para já encerrar, a gente vai trazer as últimas. Falamos bastante. Falamos bastante, mas a gente já precisa colocar aí o encerramento. Mas vamos lá. Se você pudesse conversar com o fornecedor que ainda está preso no modelo antigo de atendimento e venda, o que você diria para ele começar a mudança hoje?
Olha, o protocolo Z é o caminho das pedras. Boa. Sabe? Excelente. E do protocolo Z, o primeiro passo ele é imprescindível, que é entender o público. E para eu entender o público, eu preciso de julgar por terra fortalezas mentais, pensamentos consolidados, crenças limitantes. Eu preciso deixar de lado o orgulho, a vaidade e dizer e trazer para mim mesmo que eu preciso de aprender com esse público. Vou dar um exemplo simples. Imagina uma pessoa que é dependente químico. Essa pessoa que é dependente químico, o primeiro passo da libertação dela, do vício, ela reconhecer para ela mesma que ela não consegue viver sem aquilo. Sim. Que ela sozinha não dá conta. A partir do momento que esse dependente químico ele reconhece que aquilo É uma dor dele, né? é uma dor dele, que aquilo comanda a vida dele, se ele reconhece isso, ele dá o primeiro passo. Então, para o fornecedor de eventos, sair do antigo modelo do mercado de eventos, que morreu. O mercado de eventos, de antes da pandemia, ele não existe. Acabou. Ele morreu, ele acabou. Sabe? Aham. As pessoas podem até relutar, mas o tempo dirá. Eu tô aqui como um profeta, eu tô já falando o que vai acontecer. Então, é necessário deixar de lado isso. É necessário reconhecer que nós precisamos aprender todos os dias. Que é necessário aprender com quem? Com os clientes. E aí, eu vou dar um exemplo de um cerimonialista que está no mercado como referência há 40 anos, que é o Roberto Cohen. Muitos gostam dele, outros não gostam, mas eu não estou falando aqui de gostar ou deixar de gostar. Ele tem um mérito. Sabe qual que é o mérito dele? Escutar o cliente. Ele está há 40 anos como, talvez, o maior cerimonialista do mercado de casamentos do Brasil. Por quê? Porque ele escuta o cliente. Chegar no topo... Escutativo é Chegar no topo, muitos conseguem. Permanecer no topo que faz a diferença. muito E difícil. o que vai fazer diferença hoje? Você entender o cliente, você aplicar o protocolo Z à sua empresa. E você acredita que ainda dá tempo de se adaptar e crescer nesse mercado, mesmo para quem está há muitos anos aí? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, como eu disse, nós estamos dentro de uma janela inédita de oportunidades. É possível, tanto é que nós criamos o protocolo Z. Ah, e detalhe, o protocolo Z não é uma teoria. Nós já temos mais de 1.200 empresas que já aplicaram com sucesso o protocolo Z. Ótimo, excelente. Porque ao longo de 2021 para cá, eu fui aplicando o protocolo Z, mas eu fui mudando, fui mesclando, Foi adaptando, fui né? adaptando e agora ele está consolidado. Então nós já temos aproximadamente 1.200 empresas que já aplicam o protocolo Z ao longo do tempo. Já tem mais de 1.200 empresas que já estão lucrando no mercado de eventos hoje. Enquanto a maioria está surtando, essas empresas já estão lucrando. Por quê? Já estão à frente do tempo. Já estão com uma mentalidade de vencedor e não com uma mentalidade de surtados, de perdedor. Não, essa é a realidade, sabe? Essa é a realidade. Pelo amor de Deus, gente, não surta não, calma, Essa tem é a solução. realidade. Essa é a realidade. Assim, eu falo isso com muita franqueza. Eu não tenho medo de ser criticado, não tenho medo de as pessoas fazerem comentários maliciosos, não, porque eu tenho certeza. Porque hoje tem muitos que estão desacreditando. Que ainda, assim como desacreditaram que eu poderia ser o primeiro advogado especialista em eventos do Brasil. Como muitos falando, você está ficando doido, isso aí não existe, está rasgando dinheiro, você bateu a cabeça. Bati mesmo. Bati a cabeça na realidade. E o que eu estou trazendo aqui é o que está acontecendo no mercado. Então você, que é cliente em Mi Eventos, já deu um grande passo na sua carreira. E agora, junto com o protocolo Z, você pode sair na frente, aproveitar essa janela inédita de oportunidades e realizar os seus sonhos que estão aí, ó, paralisados aí, ó. E realizando o sonho dos outros e esquecendo dos seus, né? Exato. Então, assim, ó, para finalizar com chave de ouro, que a nossa conversa foi sensacional. Conta pra gente aí onde as pessoas conseguem te encontrar, suas redes sociais, onde consegue acessar o livro para poder garantir também, ter todos esses conteúdos. E, detalhe, a palestra que ele deu aqui na Minha Academy tá aqui no YouTube, então coloca aí, ó, Daniel Del Rio, contratos blindados, não Parece que foi. É como blindar seu contrato de evento. É porque foi ano passado e bem no início do ano. Agora não me falha a memória, Verdade. mas contratos blindados e Daniel Del Rio, com certeza, gente, foi uma palestra sensacional. Mas conta pra gente. Bom, o que ocorre? Para as pessoas me encontrarem,
prioritariamente no Instagram, Ótimo. @blindagem jurídica oficial. De uma forma bem simples, né? Que é a sua comunicação lá, Exato, né? Legal. @blindagem jurídica oficial. O livro, as pessoas podem adquirir em pré-lançamento. Na verdade, o que a gente está fazendo, tá bom? A gente fez um lançamento do workshop de 5 horas. Legal. E quem adquire o workshop, ele ganha de presente um livro com frete grátis para todo o Brasil. Então, se você está aí, ó, aproveita essa oportunidade, aproveita agora e por um precinho camarada. O workshop mais o livro, adiante, ele vai custar R$ 297. Agora, no pré-lançamento, ele está saindo apenas por R$ 97 ou 12 parcelas de R$ 9,70, tá bom? Baratinho, então, no preço. Baratinho. Isso aqui tá todas as estratégias para o cliente sair de onde ele está. E, se você me permitir, claro, eu gostaria de ler aqui a dedicatória que eu fiz aqui. Legal, pode. A dedicatória não, na realidade, né? Algumas palavras que eu deixei no início aqui e vai de encontro exatamente ao que a gente falou aqui, tá bom? Então, esse livro ele vai para as pessoas que mantêm os eventos de pé, mesmo quando tudo parece desabar, sabe? Porque no evento pode tudo estar desabando, mas a pessoa tem que manter, o profissional tem que manter o evento de pé. Vai para aqueles que servem com excelência, mesmo sem reconhecimento. Porque muitos de vocês estão aí, ó, muitas vezes não são reconhecidos. Para aqueles que constroem dias inesquecíveis e no dia seguinte são simplesmente esquecidos. Passou, acabou. Para aqueles que são injustiçados por um sistema que premia a aparência e descarta princípios. Enfim, esse livro, que ele possa trazer visão, que ele possa trazer estrutura, direção, e para que você, o que eu repito sempre, ó, deixe de ser coadjuvante dos sonhos alheios e torne protagonista dos seus próprios sonhos. Então, se você quer tornar protagonista dos seus próprios sonhos, está aqui um caminho que já foi experimentado. Muito, muito bom, Daniel, muito obrigada. Foi uma, assim, aula, tá? Aula de tudo que a gente vem vivendo no mercado de eventos, essa transição, né, de gerações. E aí eu me incluo nisso, né? Porque eu tô bem ali no finalzinho da Y, no início da Z. Então, assim, a gente sente toda essa mudança acontecendo e foi muito bom ter a sua visão nesse novo cenário. Acredito que para quem está nos ouvindo aí também tenha sido muito bom, tem sido esclarecedor. E se ainda não foi, procure o Daniel, procure a gente também está disponível para poder tirar qualquer tipo de dúvida. E desde já agradeço pela sua participação, agradeço por vocês que estão aí. E você quer despedir? Bom, quero agradecer também a oportunidade da gente poder proporcionar isso para os fornecedores. Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas tristes, angustiadas. Isso pode ser aí um lampejo, um caminho para essas pessoas. E não falei para onde. Se quem quiser adquirir, através do nosso Instagram, tem um link lá para compra, ok? E agradecer vocês aí pela receptividade, pelo compromisso, pelo profissionalismo de vocês. Eu sou um eterno fã da Mi Evento, do Thiago, de vocês aí. Desejo muito, muito e muito mais antes. Inclusive, citei Mi Eventos no livro, tá? Mentira! Citei Mi Eventos no livro. Mentira! Que bom! Como um canal para as pessoas estarem atendendo melhor. Gente, a gente tá muito chique! Atenderem melhor os clientes da geração Z. Ai, que legal, tá vendo, gente? Ó, esse é o poder das nossas conexões, de ter bons relacionamentos. Isso aí é maravilhoso e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Fico muito mais feliz ainda de saber que a minha evento tá aí agora. Muito legal mesmo. Muito obrigada. Pessoal, mais uma vez, obrigada pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.